Hallo, meine Lieben, guten Tag! Hoje nós vamos iniciar esse vídeo revisando o verbo haben. Haben. O verbo haben significa ter. E logo, depois de revisarmos aqui a conjugação, eu vou trazer um contexto bem legal, ok? Então, vamos agora conjugar o verbo haben. Jetzt konjugieren wir das Verb haben, o verbo ter. Ich habe, eu tenho. Du hast, sie oder es, as três pessoas do singular, terceira pessoa do singular. Hat, sie hat, es hat. E agora as pessoas do plural, primeira pessoa do plural, wir haben, ihr habt, sie, terceira pessoa do plural, masculino ou feminino, sie haben, e o sie, tratamento formal, escrito com letra maiúscula, sie haben. Então, agora que nós já revisamos o verbo haben, eu vou trazer um contexto bem legal. Então, agora eu trouxe o verbo haben em um contexto. Vou ler a frase para vocês. Im Januar habe ich Ferien. Primeiro, eu coloquei aqui o substantivo Ferien. Die Ferien. Die Ferien. Aqui é plural. Assim como em português, é um substantivo que se usa no plural, ok? As férias. Então, esse die é o artigo definido plural. Die Ferien. As férias. Im Januar habe ich Ferien. Primeiro que nós acabamos de conjugar o verbo haben, que é o verbo ter. Im Januar, janeiro, e aqui eu vou fazer um convite para que vocês revisem as aulas anteriores. Lá no início tem uma videoaula bem do início que eu trago todos os meses do ano. Só relembrando aqui, os meses do ano nós escrevemos com letra maiúscula. Então, Januar, J em alemão com som de I. Aqui eu tenho im, que é a preposição in mais dem, porque está no dativo. Im Januar habe ich Ferien. Im Januar habe ich Ferien. Relembrando aqui o que eu já trouxe há pouco tempo, que em alemão o verbo ele fica na chamada posição 2. Posição 2 não é a segunda palavra. Nós aqui, olha, temos um contexto, né, em que nós temos aqui im Januar. Então eu tenho aqui, né, o tempo, uma locução verbal. Então eu tenho aqui duas palavras, mas ocupando a posição 1. Im Januar, em janeiro. Então logo depois vem o verbo na posição 2 e o sujeito sempre fica perto do verbo, ou ele vem na posição 1 ou na posição 3. Eu poderia falar ich habe im Januar Ferien. Poderia. Ich habe Ferien im Januar. Poderia. O que eu não posso é tirar o verbo haben da posição 2, ok? Eu trouxe im Januar no início para enfatizar que em janeiro eu tenho férias. Seja como professora, seja como advogada, em janeiro é o mês das férias. Então, im Januar habe ich Ferien. E agora eu vou trazer para vocês um outro contexto em seguida a essa frase aqui. Eu vou trazer 3 coisas que a gente faz nas férias, que eu faço nas férias, ok? Então, dando continuidade à frase que nós acabamos de aprender, im Januar habe ich Ferien, eu vou dar continuidade, mas antes de continuarmos, eu trouxe para vocês
a conjugação do verbo machen. Machen significa fazer. Machen. E aqui, antes de conjugarmos, eu queria chamar a atenção para a pronúncia do CH. O CH, nós temos duas pronúncias. Um dia eu vou trazer uma videoaula logo sobre a pronúncia do CH. Mas isso fica muito claro aqui, ó, na conjugação da primeira pessoa, do singular. Eu tenho ish, que é a conjugação do CH depois do I. Então, depois do I, depois do E, depois do A com umlaut, do O com umlaut, do U com umlaut, eu tenho essa pronúncia aqui, ish, que é uma pronúncia que nós não temos em português. Então, a gente tem que falar ish. Acho que eu já trouxe isso para vocês, né? A gente tem que colocar a parte da língua lá de trás, no céu da boca, e é na frente aqui, ó, encostado aqui aos dentinhos de baixo por trás. Ish. Ok? E aqui, depois do A sem umlaut, depois do O sem umlaut, depois do U sem umlaut, nós temos aqui o som de dois R's. Então, aqui, ó, ishmahe, ishmahe, ok? Esse verbo é um verbo regular, não tem dificuldade, nós tiramos aqui o EN, né? E tudo que vem antes é o radical e a gente só acrescenta aqui as desinências pessoais. Então, primeira pessoa do singular, ishmahe. Segunda pessoa do singular, du machst, du machst. Terceiras pessoas do singular, sie oder es macht. E desculpa, aqui, ó, errei. Então vamos lá, aqui, ó, né? Novamente, sie oder es macht, ok? Sie oder es macht, ok? Terceira pessoa do singular. Então a gente tira o EN e a desinência pessoal aqui na terceira pessoa do singular é sempre T, ok? Macht. Sie macht, es macht. Agora sim, primeira pessoa do plural, wir machen. Segunda pessoa do plural, ihr macht. Terceira pessoa do plural, sie machen. E o tratamento formal, machen. Sie, groß, né? Escrito com letra maiúscula, machen. Então vamos fazer aqui uma pergunta usando o verbo machen em continuidade à frase que a gente acabou de aprender. Bem, gente, então vamos dar continuidade aqui. Nós acabamos de ver no início dessa aula Im Januar habe ich Ferien. Im Januar habe ich Ferien. Nós aprendemos tudo, né, sobre essa frase. Im Januar habe ich Ferien. E aí alguém me pergunta, Frau Alves, pode me chamar também de Denise, was machst du in den Ferien? Então aqui eu tenho o pronome interrogativo was, o que, relembrando o W tem som de V, was machst du in den Ferien? Machen, né? Nós acabamos de ver aqui a conjugação do verbo machen, o verbo fazer. Então eu tenho no início da frase, uma frase interrogativa, eu tenho o pronome interrogativo was, o que, em seguida o verbo, depois o sujeito. Nós já vimos que Ferien é um substantivo plural, die Ferien, mas aqui ele está no dativo, porque a preposição in aqui pede dativo. Dativo plural, den. Nós já vimos também numa videoaula anterior. Então, was machst du in den Ferien? O que você faz nas férias? Denise, was machst du in den Ferien? Alguém me pergunta. E eu vou trazer aqui para vocês duas coisas legais que eu faço nas férias. A primeira, ich faulence. Ich faulence. O verbo faulenzen significa não fazer nada, relaxar, descansar,
ficar de boa, sabe? Não fazendo nada. Então, o alemão tem um verbo só para isso. É o verbo faulenzen. Eu trouxe aqui, conjugado na primeira pessoa do singular, ich faulenze. Ok? Ich faulenze. Depois também uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, ich gehe ins Kino. Trouxe aqui o substantivo novo para vocês, das Kino, um substantivo neutro, das Kino, que significa cinema. Então, ich gehe ins Kino, eu vou ao cinema. O verbo gehen é o verbo ir, só chamando a atenção aqui que esse H entre os dois E's não é pronunciado, então a gente fala ich gehe ins Kino. Em das, nós vamos juntar e vai ficar ich gehe ins Kino. Eu vou ao cinema. Ich gehe ins Kino. E para finalizarmos agora, eu vou trazer uma última pergunta e uma última resposta. E agora a nossa última pergunta, para terminarmos esse vídeo, alguém pergunta para o Daniel, alguém pergunta para ele, Daniel, was machst du in den Ferien? Daniel, was machst du in den Ferien? O que você faz nas férias? E vamos ver a resposta do Daniel. Ele diz assim, ich lerne Deutsch bei Frau Alves. Ich lerne Deutsch bei Frau Alves. Então, o verbo lernen é o verbo estudar, aprender. Deutsch, já sabemos, escrito com letra maiúscula, é alemão, em alemão. Bei Frau Alves, com a Frau Alves. Então, ich lerne Deutsch bei Frau Alves. Então, agora, meus queridos, meine Lieben, eu convido vocês a reverem os vídeos anteriores. Quem me segue no Instagram, me segue também no YouTube. O link está lá na bio. E quem me segue no YouTube, me segue também o meu perfil no Instagram, Alemão com Frau Alves, só que tudo junto. Vielen Dank. Tschüss.